Som, testando o som. Bem, para preencher o item 5.4, vocês devem considerar a divisão entre custos fixos e custos variáveis. Na parte de custos fixos, devem ser feitas duas tabelas. No próximo slide eu vou falar da tabela que trata dos custos fixos operacionais e no slide seguinte vou falar sobre a tabela 2 que trata dos custos fixos com mão de obra. Vamos lá. Então, como eu disse, a primeira tabela trata dos custos fixos operacionais. No modelo de plano de negócio atualizado, que eu estou colocando junto a essa aula, tem a tabela para vocês preencherem. Importante colocar valores factíveis, tá? Valores que sejam próximos ao que se encontra no mercado. Então, vamos lá para as orientações. Então, primeiro aqui, aluguel, tá? Então, aluguel a gente vai encontrar esse valor aonde? Vai pesquisar em sites de imóveis parecidos, então vão procurar imóveis parecidos com o que vocês escolheram, na mesma região, com metragem parecida, para ter uma base do valor de aluguel, ok? Condomínio. Então, se a empresa vai ficar num conjunto comercial, normalmente tem um valor de condomínio. Na pesquisa, nos sites específicos de locação de imóveis, normalmente, junto com o valor do aluguel, também está descrito o valor do condomínio. E o IPTU também é a mesma coisa, tá? Ele normalmente vem anunciado junto com o valor do aluguel. Então, esses três primeiros aqui, a gente vai encontrar em sites, tá? De locação de imóveis, tá? Bem, na sequência, água. Então, se a empresa for usar água no seu processo operacional, ou mesmo se tiver muita circulação de clientes e a empresa ofereça banheiro ou serviço que, enfim, que os clientes usem água, deve ser colocado um valor considerável, um valor relativamente alto. Do contrário, caso a água seja usada só para consumo e banheiro pelos funcionários, pode ser colocado aí um valor entre 150, vou colocar aqui 150 e mais ou menos aí até uns R$ 250 de água, tá? Então, se for um uso baixo, né, só para banheiro e para consumo dos funcionários. E caso a empresa também não tenha muito funcionário, né? Energia elétrica. Bem, da mesma forma então que a água, se o processo operacional da empresa envolver uso de energia elétrica, em máquinas principalmente, deve ser colocado um valor alto. Caso seja só para computador ou para pequenos equipamentos dos funcionários, pode ser colocado um valor mais baixo aí. Colocar também entre 150 e 300, tá? Aí vocês definem de acordo com a característica do negócio de vocês, tá bom? 150 e 300. Bem, adiante. Telefone e internet. Mesma ideia. Se for um uso normal, computador dos funcionários, uma Smart TV para ficar passando vídeo para os clientes, enfim, uso básico, um plano empresarial desses básicos da Oi ou de outra operadora, sai em média aí 150 a R$ 200 por mês. Pode colocar 150 por mês, que é um valor factível para um uso baixo, tá? Então, caso a empresa vá trabalhar com alguma coisa que dependa muito da internet ou que vai utilizar muito a internet, aí tem que ver um plano mais robusto e o custo também é maior. Honorários do contador. Os escritórios de contabilidade variam muito o preço. Para uma empresa simples aí, dá para colocar entre 300 e 500 reais, tá? Uma empresa pequena, 300 reais você consegue contratar um contador. Contabilidade online tem até mais barato, mas para fins de orçamento dá para colocar 300 reais. Na sequência, o Prolabore. Então, o Prolabore, o que, que ele é? Ele é o salário do dono da empresa, tá? O ponto é que sobre este valor, então, vai incidir impostos, tá? Então, eu recomendo que se coloque algum valor, e aí, então, você vai colocar na linha de baixo o valor do imposto, tá? Então, se aqui você colocar R$ 1.000,
embaixo vai ser 11% de R$ 1.000, no caso R$ 110. Esse valor de 11% é um valor para empresas que optam pelo Simples Nacional. Em cima do Prolabore, além desse valor, também incide o imposto de renda, que ele fica retido na fonte. Esse valor, então, de imposto de renda só vai se aplicar se o valor do Prolabore for superior a 1.903. Então, o que eu recomendo aqui? Que o Prolabore seja superior a 1.045, que é o valor do salário mínimo, porém inferior ao imposto de renda, que é 1.903, tá bom? Então, aqui vocês vão... esses dois aqui estão juntos, e aí vocês vão escolher aí um valor, tá? Eu recomendo aí 1.045, que é o mínimo, 1.045 até 1.903, tá? 1.903. Por que 1.045? Porque é o salário mínimo. Por que 1.903? Porque até essa faixa é isento de imposto de renda. E então você vai colocar aqui o valor do Prolabore e aqui nessa coluna o INSS, que é 11% desse valor. Na sequência, manutenção de equipamentos. Bem, manutenção de equipamentos é colocar algum valor caso a empresa tenha equipamentos que precisem de uma manutenção regular, mensal, bimestral, trimestral, né? Material de limpeza. Então, material de higiene para banheiro, limpeza dos ambientes, álcool gel, etc. Esse valor depende muito de empresa para empresa. Tá? Se for um escritório, uma empresa pequena que quase não tem circulação de clientes, pode ser colocado um valor aí de R$ 150 como um mínimo do mínimo, tá? Dependendo da circulação de clientes, tem que colocar maior que isso. Material de escritório. Material de escritório é papel, cartucho de impressora, enfim, tudo que vai no escritório, né? Depende da empresa também. Hoje em dia gasto muito pouco com isso em empresas normais, né? Para colocar aí um valor de R$ 50 só para comprar uma folha A4 aí, alguma coisinha de escritório. Propaganda. Bem, lá no item 3.3 do TCC foi definido algumas estratégias promocionais. Tá? Então vocês têm que voltar lá nesse item e ver quais dessas estratégias acarretam custos fixos mensais. Então lá, se eu falei que eu vou montar um site, normalmente o site tem um valor de mensalidade do provedor. Tá? Eu vou fazer propaganda pelo Facebook, tem um custo. Então você vai colocar aqui nesse item propaganda o valor que foi definido lá no item 3.3. Na verdade, no item 3.3 não foi definido o valor, foi definido estratégia. Você tem que ver se essas estratégias demandam custos, ok? Taxas diversas. Então, se a empresa opera em algum setor que tem alguma taxa extra mensal, deve ser colocado. E, por fim, serviço de terceiros. Tá? Serviço de terceiros, caso a empresa, então, trabalhe com esse tipo de serviço, pode ser que não sejam da operação. Tá? Então, por exemplo, se eu vou pagar um garçom, sendo uma lanchonete, não é aqui que eu coloco. Mas, então, serviços que não estão ligados à operação, um exemplo é a parte de limpeza, se for terceirizado, ou segurança, deve ser colocado aqui. Tá? Então, o que eu sugiro? Sugiro colocar um valor de limpeza, caso se pense em uma limpeza mais pesada, né? Então, por exemplo, eu vou chamar uma diarista na minha empresa lá a cada 15 dias, tá? Então, eu vou ver aí um valor de diarista, normalmente R$ 150 por dia, para uma limpeza numa empresa, tá? E também eu recomendo que se coloque aqui um valor de segurança, tá? De alarme monitorado. Tá? Pelo menos esses dois gastos aqui de terceiros é bom colocar. Tá? Limpeza e segurança. Tranquilo? Então seriam esses aí os custos fixos normais de uma empresa. Vamos para frente. Bem, a próxima tabela então que a gente está trabalhando é a questão do custo
fixo com mão de obra, tá? Então, nessa tabela aqui, consta então algumas colunas que vocês devem preencher. Lá no item 4.4, foi feita uma tabela com a definição de pessoal. Então, a primeira coisa aqui é ver, tá, o 4.4. Deixa eu colocar aqui, ver 4.4. Tá? Lá, então, vão ter todos os cargos e as funções que vocês disseram que teria na empresa. Agora, então, é hora de calcular quanto vai custar essa mão de obra. Lembrando, então, tudo que foi listado anteriormente tem que estar aqui. Então, existem basicamente duas formas, tá, de contratar pessoas. O CLT e também o pagamento de autônomo, né? Bem, existe também uma forma de contratar por pessoa jurídica, mas aí ele vai lá para o serviço de terceiros, tá? Quem que se enquadra como pessoa jurídica? O pessoal que é MEI, né, microempreendedor individual, ou outras empresas que façam serviços assim que emitam nota fiscal. Agora, quem não emite nota fiscal, você pode contratar ou por CLT ou por autônomo, tá? Então, para funcionário CLT, para a empresa optante pelo Simples, então como que a gente faz? A gente vai colocar aqui a função, tá? Primeiro coloca lá a função, a partir do item 4.4, e vai colocar aqui o salário. Qual o salário que vai aqui? O pessoal chama de salário bruto, né? O salário nominal da pessoa, não é o que vai cair efetivamente na conta corrente do empregado, mas sim o que você vai pagar como valor nominal, né? O pessoal chama de salário bruto, o valor bruto. Então vamos colocar aqui, digamos, esse salário de R$2.000. Tá? Então, se você vai pagar CLT R$2.000, você tem que considerar uma porcentagem de encargos sociais. Veja que não é o objetivo aqui detalhar os diversos impostos e contribuições que recaem sobre a folha de pagamento. Tá? Para padronizar, eu vou propor aqui uma porcentagem que ela encaixa muito bem para quem é optante do Simples, tá? Que é então a porcentagem de 65%. Nossa, professor, é tudo isso? Olha, pode ser um pouquinho menos, pode chegar até em 52% em empresa optante pelo Simples, mas também pode chegar a mais de 70% em empresa optante pelo Simples, tá? E para quem não é optante pelo Simples, às vezes mais do que dobra. Você gasta mais em impostos e encargos sociais do que pagando efetivamente o teu colaborador, o teu empregado, né? Então, nesse exemplo aqui, você pegaria 650 mais 650 dá R$1.300, tá? Então, os encargos sociais nesse exemplo aqui daria R$1.300. E aí, então, você colocaria aqui que o teu custo para esse cargo é 3.300, tá? Nesse exemplo, se você tiver um empregado só. Tá? Mas se eu tiver 3 pessoas que fazem essa função, então o teu custo total aqui vai ser 2.000 mais 1.300 vezes esse número aqui. Se fossem 3, daria 9.900. Então, isso para quem é CLT, tá? Aqui, CLT. CLT. Agora, para autônomo, a forma de pagar, então, é o RPA, né? Recibo de Pagamento Autônomo. E, nesse caso, os impostos eles são descontados de quem está recebendo, tá? Embora seja recolhido por quem está pagando, quem vai arcar com os impostos é quem está recebendo. Então, acaba que o pessoal que é autônomo não gosta muito de receber por RPA, porque tem uma série de descontos, mas é a forma correta de pagar. Tá? Então, aqui, como a gente está fazendo um exercício tentando deixar tudo da forma correta, a gente vai considerar esses dois tipos de pagamento. Na vida real, acaba que o pessoal faz um contrato meio de gaveta ali e acerta sem descontar nada, né? Para não prejudicar, por assim dizer, o autônomo. Em relação então aos custos, para o empregador ele é de 0%, e embora existam alguns contadores que cobrem para emitir o RPA e as suas guias correspondentes. Tá bom? Então, se for por RPA, deixa eu anotar aqui, por RPA,
os encargos então é 0% para o empregador, tá? Não para quem vai receber. Beleza. Falar agora sobre a estimativa de custos variáveis, né? Então, na segunda parte da atividade, vamos tratar dos custos variáveis. Então, também devem ser feitas duas tabelas, tá? Assim como eu fiz anteriormente, eu vou detalhar cada uma das tabelas em um slide específico. Então, essa tabela aqui, ela vai tratar dos custos das mercadorias vendidas. Então, onde é que eu vou olhar? Primeiro, eu vou olhar lá no item 2.3, fornecedores. Tá? Muitos grupos já colocaram os preços que os fornecedores praticavam. Então, nesse momento, aqueles preços lá podem ser trazidos para essa tabela. Quem não fez isso, no item dos fornecedores, deve pegar os dados do item 3.1, tá? 3.1 e ver então quais os materiais compõem os principais produtos e serviços. E trazer então esses materiais aqui junto com os preços que os fornecedores desses materiais praticam. E ainda no caso de serviços, algumas informações que estão no item 4.3, tá, podem ser úteis na medida que descreve como se dá o processo operacional. Então, você deve descobrir, então, com base nessas informações do item 2.3, 3.1 e 4.3, o que você já tem desses custos, e aí então vai registrar na coluna 3 aqui o custo, tá? Então, esse aqui é o teu custo por produto. Tá? Mas eu tenho 5 produtos, vão ter 5 linhas dessa tabela. Ah, eu tenho 20 linhas, e assim por diante. Lá na coluna 2, então, dessa tabela aqui, nessa coluna, como que você vai preencher? Você vai pegar a estimativa de venda que foi definido no item 5.3, tá? Para você fazer o teu faturamento. Então, faturamento, você fez o item 5.3, você colocou lá uma estimativa de vendas. Então, você deve trazer a mesma estimativa para cá. E aí, então, vai multiplicar aqui a estimativa de vendas pelo custo e vai chegar, então, no custo das mercadorias vendidas ou custo de material direto, né? Então, daí você vai chegar aqui nesse custo, tá? E é esse o que a gente quer definir aqui nessa tabela. Os custos do material vendido ou do material direto. Ok? Vamos em frente. E por fim, então, a gente vai falar sobre os custos de comercialização. Então, se a empresa adotou a estratégia de pagar comissão aos funcionários, nessa tabela aqui, então, deve ser colocada a comissão combinada. Então, se a comissão lá é 20%, né? Então, os meus vendedores ganham 20% de comissão. Tá? Então, você vai colocar aqui o teu faturamento estimado. Digamos, eu vou faturar 100. Então, nesse exemplo aqui, o custo com as comissões seria de 20. Certo? Então, comissão é tranquilo. Né? Já em relação à taxa de administração do cartão de crédito, lá no item 5.2, colocar aqui, 5.2, vocês então fizeram uma estimativa para ver o capital de giro das vendas por cartão. Então, a partir daí, você pode estimar qual parte do faturamento vai ser feito por cartão de crédito e qual parte do faturamento vai entrar como cartão de débito. E aí, então, você pode colocar umas taxas que as operadoras normalmente cobram. No débito, no débito, conseguem ver aqui? Débito 1,99 é uma taxa boa. Obviamente que em promoção você consegue por menos. E no crédito, 2,99 é uma taxa muito boa também. 2,99. Tá? E aí então você calcularia aqui qual é a porcentagem do teu faturamento que vai entrar no cartão de crédito e no cartão de débito. E aí calculando as taxas você consegue chegar aqui a um valor
que é um custo, ou seja, que vai, digamos, não vai entrar ou não vai ficar no teu caixa. Seria isso, então. Eu sei que a aula sobre custo foi bastante puxada. Eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Então, lembrando que eu atualizei o modelo de TCC com essas tabelas e eu coloco todas essas informações também na descrição da atividade. Seria isso, até a próxima. Tchau, tchau.